pessoal, tudo bem convosco? Está a começar mais um Sumba aqui no canal, onde eu conto casos de investigação criminal da vida real. E antes de começar o caso de hoje, não esquece de deixar o teu like que me ajuda muito na divulgação e subscrever no canal se tu ainda não és inscrito. Agora, bora pro caso. Jesse Pomeroy nasceu em 29 de novembro de 1859 em Charlestown, Massachusetts. Filho de Ruth e Thomas Pomeroy, Jesse era um rapaz muito inteligente, mas tinha muita dificuldade em se socializar. As outras crianças tinham medo dele porque ele era mais alto e mais grande que outras crianças da sua idade e tinha uma expressão facial mais madura. Jesse também tinha ataques epilépticos e na escola, por exemplo, quando ele tivesse uma convulsão, acabava assustando as outras crianças. Para além disso, Jesse nasceu com uma deficiência em seu olho direito, onde a parte branca do olho cobria até mesmo a sua pupila. Isso também contribuiu para que as outras crianças se afastassem dele. Ele não gostava muito de desporto, então acabou se tornando um leitor solitário. As obras que ele lia eram muito violentas e cheias de sangue. Ele lia muito sobre história de guerras indianas. Na escola, ele também era o rapaz rufia, o valentão. Ninguém lembrava dele a sorrir, mas lembravam das constantes crises nervosas que ele tinha. Nas poucas vezes que ele brincava com outras crianças, ele gostava de brincar de escuteiros e indianos. E nessas brincadeiras, ele reencarnava os métodos de tortura que aprendia nos livros. A família de Jesse era humilde e bastante perturbadora. O seu irmão mais velho não prestava muita atenção nele, que é o irmão mais novo. Seu pai Thomas tinha nojo do olho dele e nunca fez questão de esconder. Para além disso, ele era alcoólatra e bastante agressivo. E quando ele ficasse chateado com os filhos, ele obrigava os filhos a ficarem nus e batia eles com cinto. Ele não permitia que eles ficassem com roupa para que lhes doesse mais. E ele batia tanto neles até que sangrassem. A mãe de Jesse criava pássaros e antes do 10º aniversário de Jesse, os pássaros da Ruth foram encontrados decapitados. Logo depois descobriram que Jesse torturava os gatos da vizinha com uma faca e desde então perceberam que ele poderia estar envolvido na morte dos passarinhos da mãe, então decidiram nunca mais ter animais. Em 22 de dezembro de 1871, Jesse fez o seu primeiro ato de violência. Ele atraiu William Pine, que tinha 4 anos de idade, para uma casinha isolada e lá ele foi amarrado e espetada com uma corda. Ele foi encontrado mais tarde na mesma casa por 2 homens que passavam numa rua próxima e ouviram os gritos do menino. Ele estava pendurado no teto com uma corda amarrada aos pulsos, sem roupas e sofrendo de hipotermia e apresentava várias marcas das agressões que ele tinha sofrido. Em fevereiro de 1872, Tracy Aiden, de 7 anos, também foi atraído por Jesse com a promessa de que iriam ver os soldados juntos. Mas, quando eles chegaram num lugar mais calmo, Jesse atacou o menino. Tracy teve os olhos roxos, os dentes da frente quebrados, o nariz também foi quebrado junto com o torso, sem esquecer das várias feridas que ele tinha no corpo. A única coisa que se sabia era que o agressor era um menino de cabelos castanhos. Em abril do mesmo ano, Jesse prometeu a Robert Meyer, de 8 anos de idade, que iriam ao circo juntos. Mas ao invés disso, Robert foi levado ao meio do nada e foi obrigado a ficar nu e a amaldiçoar enquanto era agredido por Jesse. Robert ainda viu seu agressor a se masturbar enquanto agredia. Os pais, preocupados com a situação, começaram a ensinar os seus filhos a não conversarem com estranhos. Por alguma razão, a descrição do agressor mudou para um adulto ruivo com barbas. Isso fez com que Jesse passasse despercebido aos olhos da polícia. Naquele mesmo ano foi encontrado também um menino de 7 anos que foi tratado como os demais, só que dessa vez, enquanto Jesse se masturbava, atingiu o orgasmo. As notícias causaram indignação em Boston e levaram a polícia a pagar uma recompensa de $500 por qualquer pista que levasse à prisão do criminoso. Hoje em dia, esses $500 dos anos 70, estaríamos a falar de quase $12 mil, que em Kwanza são 10 milhões. Em 20 de julho de 1872, ele recebeu o espancamento mais grave de seu pai. Ruth, a sua mãe, chegou ao seu limite e expulsou Thomas da casa da família com uma faca. 2 dias depois disso ter acontecido, Jesse atacou outra criança naquela cidade. Alguns dias depois, Ruth e os seus 2 filhos mudaram-se para o sul de Boston
onde os ataques de Jesse acabaram se tornando mais frequentes e mais violentos. Jesse arranhou George Pratt, esfaqueou-o com uma agulha e mordeu pedaços da sua bochecha e nádegas. Esfaqueou repetidamente Harry Houston com um canivete e tentou cortar o seu pênis. Cortou o rosto de Joseph Kennedy e submergiu sua cabeça em água salgada. Também tentou cortar a sua garganta para matá-lo, mas acabou se assustando com algumas pessoas que se aproximavam e fugiu. Depois que Robert descreveu o agressor como um menino grande, com um olhar leitoso, a polícia resolveu chamar um dos meninos para uma excursão pelas escolas da cidade de Boston, a ver se o menino pudesse identificar o agressor. Jesse conseguiu escapar da polícia quando eles foram visitar a sua escola, mas quando os policiais voltavam à delegacia com o menino, acabaram por cruzar com Jesse numa rua próxima da delegacia e o menino acabou por reconhecer Jesse. Naquele momento, ele foi imediatamente preso. Depois de passar a noite em uma cela e ser ameaçado de prisão por 100 anos se não cooperasse, Jesse admitiu sua culpa em todos os ataques e foi condenado a viver reformatório por 6 anos, ou seja, ele teria saído apenas com 18 anos de idade. Mas ele acabou por mostrar bom comportamento e, para além disso, a mãe dele não mediu esforços para que ele saísse de lá, convencida de que Jesse já teria se endireitado. Então ele acabou ganhando liberdade condicional depois de 1 ano e meio de prisão. Em fevereiro de 1874, Jesse já tinha 14 anos e tinha voltado para casa. Na época, a sua mãe era dona de uma loja de costura e o seu irmão mais velho vendia jornais. 6 semanas depois, em 18 de março de 1874, Jesse estava na loja a organizar algumas coisas da loja de costura da mãe dele, quando apareceu Katie Curran, de 10 anos de idade, e perguntou ao Jesse se lá vendiam cadernos. Ele disse a Kate que descessem juntos até o porão da loja para ver se lá tinham cadernos. Quando eles chegaram até o porão, Jesse cortou a garganta de Kate e esfaqueou várias vezes os órgãos genitais da menina para ver como é que ela reagiria. Ele então decidiu esconder o corpo em uma pilha de cinzas atrás do banheiro, se lavou e voltou ao trabalho. Nos meses seguintes, ele tentava atrair outros meninos, mas ele não conseguiu convencer nenhum deles. Essas pessoas eram alertadas e salvas por pessoas que conheciam a reputação de Jesse. Excluindo Curran, cujo assassinato foi um crime de oportunidade, Jesse atacou meninos solitários com idades entre 4 e 8 anos. Ele os atraía para áreas isoladas, usando diferentes artifícios, como assistir um espetáculo juntos ou contratá-los para ajudá-lo com uma tarefa. Uma vez que estavam sozinhos, Jesse os amarrava, os despia e torturava eles. Os rapazes eram esfaqueados com punhais e facas, espancados com cinto, bengala ou com o próprio punho. Enquanto os torturava, Jesse se masturbava. Muitas vezes ele ameaçava as vítimas com castração, mas ele só concretizou as suas ameaças com Horace Millen. Um menino de apenas 4 anos foi esfaqueado e mutilado. O corpo foi encontrado em um pântano próximo ao porto de Boston e Jesse foi imediatamente preso. Ele confessou o crime ao ser detido, mas assim que foi constituído um advogado para Jesse, ele se retratou dizendo que era inocente e a polícia não tinha provas contra ele. Em meio à reação da população que estava extremamente frustrada com a situação, a mãe de Jesse, a Ruth, foi obrigada a vender a loja que ela tinha. E com a venda da loja, o corpo da Kate foi descoberto lá no meio daquelas pilhas de cinza onde o Jesse tinha deixado. Depois disso, os policiais foram conversar com Jesse, contaram para ele que eles descobriram o corpo da Kate na antiga loja da mãe dele e que a mãe dele e o irmão estavam a ser presos por cumplicidade. Foi quando Jesse admitiu a culpa dos crimes. Após esse crime ter sido descoberto, o advogado de Jesse desistiu da alegação de inocência e tentou absolvê-lo por insanidade, mas o júri não estava convencido disso. Em fevereiro de 1875, Jesse Pomeroy foi considerado culpado e condenado à morte por enforcamento no Supremo Tribunal Judicial do Condado de Suffolk. Ele foi condenado somente pelo crime de Horace Millen. Porém, a execução nunca foi realizada porque os governadores da cidade se recusavam a assinar a sentença de morte por ele ser menor de idade. Jesse Pomeroy iniciou seu confinamento solitário com 16 anos de idade na prisão estadual de Charlestown. Lá aprendeu várias línguas estrangeiras, entre elas o hebraico e o alemão,
Começou a escrever poesias que exigiu serem publicadas e estudou livros de direito do sistema judicial dos Estados Unidos com o propósito de recorrer à pena e sair da prisão. Porém, não conseguiu usar a lei a seu favor. Durante os 6 anos de prisão, as únicas interações que ele teve foi com a sua mãe Ruth, que visitava ele uma vez por mês até a morte da Ruth. Em 1914, quando Jesse tinha 55 anos de idade, um relatório psiquiátrico revelou que ele estava em perfeita saúde mental, mas não mostrava estar arrependido. Ele era bastante egoísta e tinha predisposição para mandar as autoridades da prisão. Jesse tentou escapar da prisão 10 a 12 vezes e nessas tentativas ele utilizava cordas, canetas de aço e uma furadeira que foram encontradas na sua cela. O relatório afirmava que foi a pessoa mais persistente na história da prisão a tentar escapar. Em 1917, Jesse Pomeroy foi autorizado a se juntar ao resto da população prisional. Em 1929, aos 30 anos de idade, com a saúde frágil, Jesse foi transferido em um hospital para criminosos insanos, onde morreu aos 29 de setembro de 1932, aos 72 anos de idade. Agora vou apresentar o parecer psicológico de alguns especialistas sobre Jesse. Especialistas afirmam que Jesse era sádico e provavelmente também psicopata, tendo em conta que ele começou a ser violento em uma idade muito pequena. O FBI classificou Jesse como um assassino organizado, ou seja, ele planejava, era metódico e tinha a intenção de matar suas vítimas. Ele era cuidadoso e não deixava muitas evidências por saber o que e por que estava fazendo o que fazia. Jesse também era classificado como um assassino de luxúria. Seu modus operandi tinha motivação para fins sexuais e hedonistas. Esse tipo de assassino tortura e mata as suas vítimas e depois de assassiná-los pratica canibalismo ou necrofilia. Esse caso inspirou a série O Alienista da Netflix, que foi lançado em janeiro de 2018. A série se baseia nos crimes de Jesse Pomeroy, aborda problemas atuais, mesmo se passando no século XIX, explora a sexualização infantil e os traumas psicológicos. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o teu like, que me ajuda muito na divulgação, e subscrever no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.